pessoas acham que fazer intercâmbio é só sobre aprender um novo idioma e acabou por aí, sendo que na verdade o intercâmbio é muito além disso. Quando meus pais foram fechar o intercâmbio, a cabeça deles era eu adquirir fluência no inglês, colocar no currículo, achar um emprego bom e acabou por aí. Aconteceu isso, eu adquiri a fluência no inglês, eu encontrei um trabalho muito bom na minha área, antes mesmo de começar a faculdade, inclusive, ir para uma empresa americana, ou seja, eu trabalho aqui no Brasil remotamente para uma empresa dos Estados Unidos, onde eu tenho que falar 100% inglês. E quando eles foram me contratar, eles falaram que eles iam me contratar por eu ter fluência no idioma, mas também porque eles gostaram muito do fato de eu ter vivido uma experiência como um intercâmbio tão nova. E realmente o intercâmbio é muito mais do que só aprender um idioma, você tá indo sozinha para outro país, falar em outro idioma, uma nova cultura, pessoas que você não conhece, nunca viu na vida, uma nova escola. Realmente é uma coisa que mudou muito a minha vida. Meus amigos, meus pais, minha família, todo mundo fala o quanto eu mudei, que antes do intercâmbio eu era uma pessoa totalmente tímida e vergonhosa, que antes eu não falava nada, eles quase não ouviam a minha voz e hoje eles mandam eu calar a boca porque eu falo muito. Mas realmente, antes de eu ir pro intercâmbio, eu não conseguia pedir um ketchup no McDonald's sem ficar com vergonha. Se algum pedido meu vinha errado e eu não tivesse com ninguém, eu ia ir embora com o pedido errado, porque eu tinha vergonha de falar que tava errado. Então esse era o meu nível de estranhice. E eu voltei do intercâmbio totalmente diferente, muito mais independente, com muita mais maturidade. Eu sei lidar muito melhor com meus problemas. Problemas que eu passo aqui, eu penso, eu já fiz intercâmbio, isso aí não é nada. Também com uma cabeça muito aberta pra muitas coisas, até porque eu fiquei numa família com 9 pessoas, com uma educação totalmente diferente da minha, numa escola onde as pessoas são totalmente diferentes também do Brasil. E lógico, além de tudo que eu conquistei a partir do intercâmbio, eu conquistei a minha fluência no inglês, que a gente sabe que é uma coisa muito importante, um diferencial muito grande hoje em dia. Um emprego que eu amo muito, eu sou muito grata por ter conseguido um emprego tão bom assim, é uma empresa lá da Flórida. Então a bagagem que o intercâmbio te dá é muito além do que só um idioma. Inclusive, meus pais perceberam essa minha diferença no mesmo dia que eu voltei do intercâmbio, porque eu fiz uma conexão de Atlanta pra São Paulo, e nessa conexão deu alguma coisa errada no voo, e a gente teve que ficar no aeroporto por quase 2 dias, e como eu tava vindo pra São Paulo, tinha muito brasileiro. A maioria deles ninguém falava inglês, era muito adulto, muito idoso, e o resto tudo criancinha. Então eu fui a pessoa que ajudou eles, ou pelo menos todos os brasileiros que eu vi. Brasileiro é assim, né? A gente vê que é brasileiro, todo mundo fica junto. Então eu ajudei todo mundo que eu consegui, eu discuti com companhia, sim, eu não pedi um ketchup, e aí eu já tava discutindo com a companhia aérea, consegui voucher, comida, coberta, consegui hotel pra algumas pessoas, tudo em inglês. E aí quando eu cheguei, meus pais estavam com uma plaquinha escrito Larissa, desejando boas-vindas, e eles falaram que um monte de brasileiro passou por lá, falaram que eram muito gratos a mim, porque eu ajudei muito eles a conseguir coisa pra todo mundo, que eu discuti com a companhia aérea, que eu falei inglês com todo mundo, e meus pais pensaram que eles estavam falando de outra pessoa, que eles falaram, impossível a Larissa que a gente conhece ter feito tudo isso. Tipo assim, eu discutindo com a companhia, isso era impossível um ano atrás. E aí quando eu cheguei, eu falei, não, era eu mesmo. E hoje meus pais falam que a melhor escolha que eles fizeram pra mim foi sim ter me mandado pro intercâmbio, que antes eles tinham receio de eu ser tão nova e morar com outra família que ninguém conhecia, eles estarem tão longe, né, em outro país, mas que hoje foi a melhor coisa que eles fizeram, porque além de tudo que eu conquistei a partir disso, eu realmente evoluí muito. Se eu fosse dar um conselho pra vocês, façam intercâmbio se vocês têm a oportunidade de fazer. E também uma escolha que eu e eles a gente fez, que a gente sabe que foi a melhor, foi a minha agência de intercâmbios, a Bio Intercâmbios, porque o intercâmbio tem sim suas partes desafiadoras, e a Bio Intercâmbios me ajudou desde o começo até o final. Tanto suporte para os meus pais aqui no Brasil, tanto suporte pra mim lá nos Estados Unidos, qualquer coisinha que acontecia era só mandar uma mensagem, eles respondiam na mesma hora, me ajudavam com tudo. Inclusive até no pós-intercâmbio eu voltei, tinha coisas que nem era obrigação deles, que eu só perguntei pra eles, no outro dia eles já tinham resolvido tudo pra mim, sem realmente eu ter que pedir nada. Então realmente, se você pensa em fazer intercâmbio e tem dúvidas em qual agência ir, recomendo a Bio Intercâmbios, porque é uma agência que eu confio muito. E inclusive eu e minha família até viramos amigos deles, porque a gente conversava bastante, eles sempre me ajudavam muito, tanto os meus pais como eu, porque meus pais preocupados aqui do Brasil e eu lá, e eles sempre ajudaram com o maior carinho, com a maior atenção. Então realmente, se você tem a oportunidade, faça intercâmbio. E faça com a Bio Intercâmbios.